Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Tivemos há pouco o jogo do Sport frente à equipe do Vitória da Bahia, o empate em 1-1 na Arena de Pernambuco. Foi o segundo compromisso do Leão Pernambucano na disputa da Copa do Nordeste. O Sport chega aos 4 pontos com esse empate, venceu na estreia a equipe do CSA. O Vitória ainda não venceu na competição, empatou contra o Fortaleza na estreia, empatou mais uma vez agora jogando fora de casa, e o Sport segue aí a risca das equipes consideradas favoritas ao título da Copa do Nordeste. Tendo em vista que Bahia tem 4 pontos, o Sport também tem 4 pontos, o Bahia lidera o grupo neste momento por conta do saldo de gols, o resultado no último meio de semana, garantido pela equipe baiana, os 2-0, coloca o tricolor de aço na liderança. Ceará e Fortaleza, pelos resultados adquiridos na primeira rodada, eles não conseguem chegar aos 100% de aproveitamento. E mesmo se tivessem vencido, até porque essas equipes se enfrentam na rodada 2 da Copa do Nordeste. Sobre o jogo, o Sport dominante na primeira etapa, percebemos que inúmeras foram as chances criadas e desperdiçadas pelo próprio time rubro-negro. O Sport necessitou de um finalizador na primeira etapa, foi nítido isso, mesmo com a presença do Elton em campo, o próprio Ian, o Leandro Barça, que mais uma vez começou com a titularidade. O Sport teve dificuldades nas finalizações, criou bastante, mas não conseguiu converter essas chances em gols. Em outra esfera, a equipe do Vitória foi uma equipe totalmente defensiva, e até mesmo pelo jogo que o Sport praticou nos 45 minutos iniciais. Foi uma equipe que teve apenas 2 oportunidades, inclusive uma numa bola parada do Thiago Carleto. A primeira, na verdade, saiu de um erro de saída de bola por parte do Jean Patrick, e que a bola por pouco oferia um perigo maior para o goleiro Luan Poli. Luan Poli que inclusive se destacou bastante, principalmente na segunda etapa, quando o Vitória retornou à partida com um ímpeto maior, inclusive marcando o primeiro gol aos 10 minutos com o Guilherme Volante, que acabou colocando a equipe baiana em vantagem no placar. A partir da vantagem do Vitória foi que o Sport começou as modificações na equipe. A entrada do Hernani, a entrada do Evandro e posteriormente a entrada do Marquinhos. As 2 primeiras substituições do técnico Guto Ferreira, elas foram 6 por meia dúzia, mas algo necessário dentro da partida, tendo a noção de que tanto o Elton como também o Ian, eles não renderam o necessário para estarem em campo no segundo tempo. E com a entrada do Hernani, com a entrada do Evandro, o Sport ganhou um pouco mais de ofensividade, de velocidade também na frente. Um cara mais finalizador como é o próprio Hernani, que inclusive deu um pouco mais de caldo do que propriamente o Elton no jogo. E é um cara que com o ritmo necessário, adquirindo esses minutos no início desta temporada, ele consequentemente servirá ao Sport nessas competições. E em seguida a entrada do Marquinhos, Marquinhos que já tinha ido bem na partida contra o Central, na vitória magra do Sport por 1-0 no Campeonato Pernambucano, mais uma vez acionado com dribles secos, com um 1-1 muito forte, é um cara que tem essa característica, colocou o Sport em um patamar interessante do meio para frente. Do meio para trás, eu cito 2 jogadores que até então criticados pela torcida, um pela renovação de contrato, o outro pela permanência na equipe de 2019 para 2020. O lateral direito Raul Prata, que ao meu ver fez uma partida regular, não comprometeu e em certos momentos foi bom para o Sport ofensivamente em alguns cruzamentos, em algumas bolas lançadas à área. E o zagueiro Kleberson, que até então vem sendo um dos caras preferidos pelo técnico rubro-negro para a inserção nessa equipe principal. Ele, em dado momento, coloca ali o Adrielson, coloca o Chico no Campeonato Pernambucano, preservando o Kleberson para essas primeiras partidas da Copa do Nordeste na condição de titular. Então é um cara que, pelo menos nesse jogo de hoje, foi um cara de boas antecipações, de bons cortes, de interceptações interessantes, bem na marcação. Então gostei da boa partida que o Kleberson exerceu na tarde deste sábado. Observar outro ponto, claro, o Luan Poli também fez uma boa partida, o próprio William Farias ali na guarnição de defesa, mas um cara que precisa ainda entrosar nessa equipe é o Jean Patrick.
tem qualidade, mostrou isso na última temporada com a camisa do Cuiabá, mas é um cara que, além, né, disso, ele precisa entrar em sintonia com esse time do Sport. Nas 2 primeiras partidas realizadas pelo Jean Patrick, ele em dado momento deixou a desejar em certos recortes da partida. Foi um cara que, ele é um cara na verdade que oscila demais dentro do próprio jogo. Tanto faz ele ser o Jean Patrick, que por pouco não deu uma bola para o Vitória no primeiro tempo e consequentemente a equipe baiana abriria o placar, como também poderia ser o Jean Patrick daquele corte, né, do jogo lá no Rei Pelé, onde ele originou a jogada, né, a bola de uma interceptação do próprio Jean Patrick para o Elton. O Elton acabou, né, se deslocando durante todo o corredor e cruzando para o Leandro Bárcia para marcar aquele tento na rodada de estreia. Então é essa alternância que há entre esse atleta. Alternância entre partidas e alternância entre minutos da mesma partida. Então é um cara que ainda precisa de ritmo, mas que por até mesmo ser um titular tem a sua determinada concorrência. E que concorrência para essa posição? Porque o Sport ainda tem Richelli, ainda tem Betinho, que podem ser úteis nessa vaga do Jean Patrick. Então ele fica aí bem que alerta, porque o Sport tem bons jogadores para esse setor. O próprio Ale Santos também, né, correndo por fora, garoto da base que está aí com sangue novo, querendo oportunidades. Então é outro ponto a se destacar. Em relação a público, um jogo decepcionante, né, em relação à torcida nas arquibancadas. Apenas 5.625 torcedores numa arena de Pernambuco num sábado às 4 da tarde. A gente sabe do deslocamento, que é complicado para São Lourenço da Mata, a volta, mas é considerado um horário interessante, né? Às 4 da tarde do sábado, do domingo. E os últimos jogos do Sport a gente releva jogando na arena porque foram jogos à noite, né? E jogos também pelo Campeonato Pernambucano. E o público de hoje, ele não foi nem um pouco, né, satisfatório, tendo em vista o tamanho da partida, né, porque Sport e Vitória são 2 equipes que brigarão, né, até o fim, acredito, por algo maior dentro da Copa do Nordeste, e mesmo assim o torcedor não compareceu. A expectativa fica para os próximos jogos do Sport como mandante na temporada 2020. Como é o caso aí do jogo já da próxima terça-feira pelo Campeonato Pernambucano, porque acontece na Ilha do Retiro contra o Retrô, e o jogo da Copa do Nordeste, 2 dias depois, contra o Imperatriz. Né? No dia 6, o Sport às 8 da noite tem esse jogo na Ilha. Expectativa é que o torcedor compareça, né? Já que se a Arena de Pernambuco ela não é viável para o torcedor do Sport apoiar o seu time, a Ilha do Retiro é o berço de todo rubro-negro. Espera-se um bom público para esse compromisso. Em relação aí à classificação e algumas críticas de alguns torcedores, né? Em relação à classificação, um resultado aceitável dentro das circunstâncias, porque o Sport acabou garantindo um bom resultado na estreia. Fora isso, se o Sport tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ser nesta segunda rodada a única equipe do campeonato com 100% de aproveitamento. Desperdiçou essa chance, e uma chance única, porque as outras equipes já não possuem mais essa possibilidade, com exceção do Confiança, né, de Sergipe, mas a gente acredita as equipes que são consideradas favoritas ao torneio. E no caso e algumas críticas de torcedores, né, falando a respeito do desempenho do Sport, que é uma equipe que nesse momento ainda não está nos padrões de uma elite de futebol nacional. Eu pego o gancho, né, de críticas como essa e encaixo de que o campeonato estadual, de que uma Copa do Nordeste, de que uma Copa do Brasil, ela é disputada num primeiro semestre por conta do equilíbrio de forças entre essas equipes. Sem esse equilíbrio, consequentemente, teríamos aí um domínio absurdo de Bahia, de Ceará, de Fortaleza, de Sport, dessas equipes, né, que sempre despontam aqui na região. Por isso que essas competições elas são disputadas no primeiro semestre, no início da temporada, porque você equilibra as forças de equipes que estão trabalhando num dado momento há 2 meses e meio de pré-temporada, com uma equipe que iniciou os trabalhos em janeiro. Então esse é o grande intuito dos estaduais da Copa do Nordeste, né? Equilibrar as forças para as surpresas aparecerem. Então as críticas elas serão válidas num dado momento mais interessante, né? Bem mais próximo da Série A. Agora é momento, eu acredito, do torcedor rubro-negro apoiar essa equipe que está aí. Até porque a classificação, o momento do Sport, né, de ascensão, né, de desempenho, né, de jogadores tentando vaga na equipe titular, ele é notório. Então,
calma, né, que o bonde é bem devagar, até porque ainda é início de ano, é início de temporada e os jogadores estão aquecendo suas musculaturas em busca de um 2020 próspero. Eu convido o torcedor a estar conosco e também, né, convidar aí para que os comentários eles surjam para a gente debater aí nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!